Que as palavras do Santo Evangelho nos guarde e perdoe os nossos pecados. Amém? Amados irmãos e irmãs, hoje nós também iniciamos com toda a igreja a campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas. E com esta quarta-feira de cinzas, que as cinzas nos lembram que do pó nós viemos e do pó também voltaremos para Deus. É esse tempo sagrado, queridos filhos e filhas na fé, que a igreja nos convida, então, a uma maior vivência da conversão em nossa vida. Conversão como no sentido de uma mudança de vida. Conversão para voltarmos o nosso coração e a nossa vida para Deus. E neste tempo, nos lembra a Sagrada Escritura, nesses 40 dias que somos chamados a fazer um grande retiro espiritual da nossa vida, nos lembra os 40 dias que tem um sentido todo especial na nossa vida, mas também na Sagrada Escritura. Período de preparação para, então, vivermos esse grande acontecimento, que é celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor. Assim como o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, foi também a preparação, queridos filhos e filhas na fé, para toda a nova humanidade. Durante 40 anos passou Israel no deserto, no caminho para a terra prometida. E assim também nós vamos fazendo esse caminho na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Durante 40 dias também fizeram penitência e habitaram os habitantes de Nínive antes de receber o perdão de Deus. Durante 40 dias e 40 noites caminhou Elias até chegar à montanha de Deus. Durante 40 dias, meus irmãos e irmãs, e 40 noites, Moisés e Jesus jejuaram e iniciaram a sua missão. Assim, nesse tempo quaresmal, 40 dias da quaresma, também somos convidados e chamados a mergulharmos a nossa vida na maior vivência da Palavra de Deus. E hoje, quarta-feira de cinzas, para nos lembrar que do pó nós viemos e do pó também voltaremos. Expressa para nós, queridos irmãos e irmãs, uma humildade muito grande no nosso coração para também acolhermos neste deserto que a Palavra de Deus nos convida a vivermos para a vivência maior da conversão. Converter é crer. Crer na verdade do Evangelho. As cinzas simbolizam o nosso nada diante do Criador, que é Deus. Fomos criados do pó da terra e do pó voltaremos. Deus vai nos chamando então a esse sinal de conversão na nossa vida, mas também na vida de cada irmão, de cada irmã. Por isso, a palavra de Deus nesta manhã, de quarta-feira de cinzas, o convite da primeira leitura. O profeta vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vestes. Abrir o coração para a vivência da palavra de Deus, para mergulharmos nessa palavra de Deus e deixar que esta palavra nos faça então perseverarmos na fé, no amor e na graça de Deus. A primeira leitura é esse convite tão especial para nós, que somos chamados a vivermos aí em nossa vida cotidiana, seja na nossa família, seja na vida da comunidade,
seja na vida da nossa pastoral, em converter. Converter é reconhecer as nossas limitações diante da graça e da misericórdia de Deus em nossa vida. Então não precisamos desesperarmos, como diz a primeira leitura de hoje, rasgar as vestes, não, é rasgar mesmo o coração. Senhor, tira do meu coração aquilo que não me deixa viver a Tua graça. Tira da minha vida aquilo que me afasta da maior vivência da Sua palavra. É termos a coragem, meu irmão, minha irmã, de pedir ao Senhor que nos, então, ajude nesses 40 dias do tempo da Quaresma a vivermos uma profunda conversão, mas também uma profunda caminhada espiritual para celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor. Então, a primeira leitura de hoje é esse convite a voltarmos a nossa vida para a ação de Deus na nossa caminhada cristã. Por isso, o Evangelho de hoje, nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a vivermos as práticas quaresmais em nossa vida. E nos fala desse exercício da Quaresma. Qual é o primeiro exercício desse tempo quaresmal que nos convida a vivermos? Primeiro, a oração, ou seja, voltar a nossa vida para Deus. Buscar nessa intimidade com Jesus. Buscar e pedir, Senhor, quero ser um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança, mais orante. E é nesse tempo também de silêncio, meu irmão, minha irmã, que nós vamos encontrando uma resposta para a nossa vivência de fé. Por isso o evangelista vai dizer: quando orardes, entra no teu quarto, no silêncio. Entrega a sua vida, a sua missão ao teu Pai que está oculto, ou seja, o Pai do céu, e Ele vos dará a recompensa. Para que não percamos na nossa vida essas três dimensões importantes. Primeiro, a oração, que nos faz então vivermos essa intimidade com o Senhor, e vivendo essa intimidade com o Senhor, nós somos chamados então a buscarmos na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, na nossa vida familiar, viver esses sinais que o Senhor nos chama, que é a oração. Então, primeiro pilar, a oração da nossa vida. Não rezar que os outros possam ver que eu estou rezando. E às vezes os fariseus também faziam assim. E Jesus nos convida ao recolhimento, no silêncio, para dizer: Senhor, eu preciso da vida. Meu irmão, minha irmã, que esse tempo quaresmal seja um tempo da graça de Deus na vossa vida. Seja um tempo da graça de Deus na nossa caminhada cristã, para vivermos mais essa intimidade com Jesus na Eucaristia, mas também com a sua palavra em nossa vida. E a segunda prática quaresmal que somos chamados a vivermos é a esmola, a doação. Ou seja, um olhar, meu irmão, minha irmã, para o próximo, aquele que está próximo de nós, aquele que precisa de nós. Quantos são necessitados, quantos estão às margens da sociedade. Não é só uma ajuda material, mas que possamos também levar ao próximo uma ajuda espiritual, uma ajuda que vai levantar aqueles que estão caídos e trazer de volta ao caminho da vida. Da esmola não é só ir lá e ajudar o outro, ou esperar algo em troca. Não. Se eu dou algo a alguém, ou partilho algo com alguém e espero em troca, e isso não é caridade. Caridade é realmente o que deve brotar do nosso coração, da nossa vida, para uma maior vivência da palavra de Deus na nossa caminhada de fé. Então, procuramos viver essa dimensão da esmola, da caridade, como nos fala o Evangelho de hoje. Não cobrar do outro. Eu fiz isso para você. Quantos às vezes fazem isso no mundo de hoje?
fiz isso para você e quando você vai, eu quero em troca, porque um dia eu fiz isso. Isso não é caridade. Isso não é esmola de gratuito. Ou seja, é fazer com que esses nossos irmãos também, o nosso próximo encontre o caminho de Deus. Fazer com que o mundo perceba que na partilha nós somos mais cristãos, mais humanos e mais fraternos. Que não precisamos viver num mundo de tanta ganância, de tanta luxúria, mas precisamos viver num mundo onde partilhamos aquilo que temos, aquilo que somos, para realmente construirmos o reino de Deus. E a terceira palavra hoje no Evangelho, que nos faz pensarmos um pouco nesse tempo especial na vida da igreja, é o jejum. O jejum para consigo mesmo. O que eu quero abster-se na minha vida para ser melhor? O jejum como uma forma de mortificação, para que a graça de Deus ela possa também agir em nós plenamente, na serenidade, mas também no compromisso com a vida. Não jejuar ou ficar com o rosto triste. É pedir, Senhor, tira da minha vida. Que esse jejum me leve a viver uma oblação agradável ao coração de Deus. Então, queridos filhos e filhas na fé, são os 3 compromissos que somos chamados a viver por Cristo e também pela igreja, que nos ajudam a viver esta quaresma, que nos ajudam a perseverar na graça e na bênção de Deus. E a esperança que está na segunda leitura de hoje, que nos convida a voltar sempre ao coração de Cristo, e voltando ao coração de Cristo, nós possamos então fazer de nossa vida uma vida agradável, uma oferenda perfeita ao coração de nosso Senhor. Isso nesse tempo também, a igreja nos lembra a campanha da fraternidade, como tem um objetivo geral na vida da igreja, mas também que nos faz pensarmos, estimular a participação em políticas públicas, à luz da palavra de Deus, à luz da doutrina social da igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade. O Papa Francisco nos lembra, precisamos ter bons cristãos na vida da política, cristãos que santifiquem, cristãos que ajudem os outros a viver esse fortalecimento da graça e da presença de Deus. Expressamos a Deus também, em comunhão com toda a igreja do Brasil, possamos viver essa campanha da fraternidade, fraternidade em políticas públicas, será libertado pelo direito e pela justiça. E assim deixar que a graça de Deus se floresça em nós para realmente construirmos uma sociedade melhor, mais justa, fraterna, onde somos todos irmãos e irmãs. Receber as cinzas, meus irmãos e irmãs, não deve ser apenas um pedido de bênção, mas um compromisso de quem de fato deseja viver essa quaresma como um sinal de Deus, de quem de fato deseja viver esse espírito de uma renovação interior na nossa vida, na nossa missão cristã, na proposta que nosso Senhor nos faz, viver a oração, o jejum, a penitência, a esmola, mas também ajudar a sociedade a refletir sobre a importância que nós temos, nosso compromisso também com as políticas públicas. Que esta Santa Missa, nesta manhã, de quarta-feira de cinzas, nos faça pensarmos a nossa ação cristã na sociedade, mas no compromisso que o Senhor nos chama a vivermos em nossa vida. Convertermos para fazer da criação um jardim e não um deserto. Viver o deserto interior para fazer florescer em nós a graça e a presença de Deus.
Por isso o Papa Francisco nos lembra, queridos irmãos e irmãs, que a Quaresma do Filho de Deus constituiu em realizar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus. Que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho para levar a esperança de Cristo também à esperança da criação. Com essas palavras do Santo Padre, Papa Francisco, que nós possamos ter essa esperança viva e eficaz em nossa vida e em nossa missão, para juntos construirmos e edificarmos o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.